Então, o que o pessoal fala? O pessoal fala que os Estados Unidos, né, ele tem uma política de acobertamento da informação. Ele não libera a informação. Por que ele não libera? Aí tem várias especulações também. Primeiro, tem medo do efeito disso. Então, se o presidente americano chegar na televisão hoje à noite e falar assim, pessoal, é o seguinte, nós não estamos sozinhos no universo, eu tenho aqui do meu lado um alienígena que a gente capturou. Qual é o efeito disso na população? A galera não sabe. Não sabe se vai causar um pânico geral, um desespero geral, colapso da economia, não tem ideia do que vai acontecer. Acabar a papel higiênico. Exatamente, porque é a primeira coisa que vai acontecer. A primeira coisa no colapso é isso. Isso aí. E eles também dizem, né, a galera que estuda isso aí, que eles têm medo, por exemplo, de divulgar isso e um outro país ir lá e copiar a tecnologia alienígena. Porque existe a teoria de que os alienígenas foram capturados, as naves foram capturadas e o que acontece? É feita engenharia reversa na nave. E isso daria aos Estados Unidos um poder bélico gigantesco em relação a qualquer outra potência. Então eles não divulgam por segredo militar. Então, ou é por segredo militar ou para a população não saber. E aí fica nessa, cara. Então, e isso só alimenta o quê? Só alimenta o mistério em cima desse fenômeno, que já é misterioso, e aí ele acaba ficando mais ainda. Sim. E aí os ufólogos falam assim, tá vendo lá? Saiu tal documento. Porque o ufólogo também, cara, aí eu brinco, né? O Edson Boaventura, meu amigo, pode trazer ele aqui, ele é gente boa demais. Eu sei quem ele é. Ele é legal. Eu falo assim pra ele, falo, cara, tá vendo? Agora você tá falando pra mim que o governo tá a favor, porque tá liberando. Aí quando o governo vem e escreve no relatório, oficialmente ele escreve assim, não foi identificada nenhuma tecnologia alienígena. Tá aí, é o mesmo governo tá falando. E aí? Ah, não, mas aí agora não. Eu falo, pô, mas aí quer dizer, o governo só tá certo quando ele concorda com você, né, cara? Porque aí quando não tá também... Então, mas o que acontece nisso tudo, cara? É isso que eu tô falando. Essas incongruências, essa coisa do cara falar um negócio depois desfalar e tal, só acaba aumentando mesmo o mistério em cima, entendeu? E aí, será que o governo tá mentindo? Não tá? Aí você pega assim, pô, mas o governo já mentiu em tanta coisa, seria tranquilo eles mentirem nisso? Seria, entendeu? Por que eles liberariam? É interesse deles? Não é? Então fica nessa. E aí vem uma enxurrada para alimentar mais ainda isso, vem do outro lado aqui em paralelo, só que uma hora tudo isso se encontra, a cultura pop. Até a cultura pop tá nessa? A cultura pop, lógico. Uma coisa que eu te perguntei sobre a questão do Monark é porque assim, o Monark ele saiu daqui e foi para os Estados Unidos, chegou lá e ele começou a falar desses negócios, né? Esses assuntos devem ser, tipo, populares lá nos Estados Unidos. Cara. Muito popular. Bem mais do que aqui. Óbvio que o pessoal tá falando de um negócio que tá acontecendo debaixo do nariz deles. Lá... É por causa disso, é porque o governo americano vem desde 2017 e tal, liberando várias informações. Então ele libera pacotes de informações, entendeu? Projetos antigos que eles fizeram e tudo. E uma coisa também, nos Estados Unidos tem um negócio chamado FOIA, né? Que é a Free of Information, a lei da livre informação. Você pode pedir para o governo americano qualquer documento e ele te entrega esse documento. Então o que o pessoal começou a pedir? Eu quero todas as filmagens de câmeras que estavam em porta-aviões americanos. E aí começaram a aparecer umas coisas esquisitas. Eu quero todas as filmagens dos radares dos caças do período tal a tal. Começou a aparecer coisa esquisita. Então, pelo fato de lá ter esse lance que aqui não tem, entendeu? O pessoal acaba pedindo isso. E tem um cara que ele começou a fazer um documentário sobre esse tipo de avistamento. E aí o que ele fez? Ele pediu um monte de informação. Entendi. Um monte de informação. E aí, com base nisso, mas é isso. Só que a cultura pop, cara, não pode deixar ela de fora, tá, pessoal? Não Como pode que deixar a cultura pop? Cara, a cultura pop são filmes, cara. Então, você pegar desde a década de 80, ET, do Spielberg. Se você pegar o Contatos Imediatos, de Terceiro Grau. Se você pegar toda a série Alien, tudo bem que tem muita coisa, é tudo uma fantasia, mas também ajuda. Se você pegar Cocoon, entendeu? Que é da década de 80 também. Uhum. Se você pegar Independence Day, que aí o cara mostra a Área 51. Por que o cara tá mostrando a Área 51? É porque tem alguma coisa, cara. A Área 51 existe da forma como ela é passada? Tipo, então, um lugar aonde... Não é, cara. A Área 51 é uma base militar americana que fica ali no estado de Nevada.
E o que acontece na Área 51? É onde são desenvolvidos os armamentos mais modernos dos Estados Unidos. Aí qual que é o argumento da galera da ufologia? Tá vendo? É porque lá tem os alienígenas, eles estão usando a tecnologia alienígena para desenvolver. Mas, por exemplo, o B-2, aquele caça B-2, foi desenvolvido lá. Quando ele fazia teste, o pessoal olhava para aquilo, cara, já viu o B-2 como que ele é, né? O B-2 ele não parece um avião, ele parece uma asa delta voando. O cara olhava para aquilo lá e falava o quê? Cara, eu vi um OVNI de forma triangular. Esse era o relato. Na verdade, nada mais é do que o B-2 que estava sendo desenvolvido, entendeu? Então, a Área 51 é isso. Só que tem toda uma mística na Área 51. Aí a cultura pop ajuda, Independence Day, coloca os ET lá na Área 51 e tal. Quem não se lembra, né? Eu falo tudo isso na minha apresentação que faço no teatro. Quem não se lembra, escreva aí no chat quem era nascido em 95, 96, quando no Fantástico apareceu a famosa autópsia do Alien, cara. Você não lembra disso, não né? Não lembro, não. Eu vi isso ao vivo. Tava lá. Eu vi isso ao vivo. Procurem aí no YouTube a autópsia do Alien no Fantástico. O Fantástico, no horário nobre do domingo, ele mostrou um alien, que era um suposto alien, e o médico cortando ele, tirando o olho do alien fora, fazendo um corte aqui, as tripas do alien, tudo pra fora. Isso na televisão brasileira, domingo à noite, galera. E qual que é a explicação, Sérgio? A explicação disso é uma das maiores fraudes da história. Anos depois, o Fantástico pediu desculpa publicamente por ter divulgado aquilo lá. O dia que a Globo assumiu que estava errado. Pediu desculpa. 20 anos depois. Acho que foi em 2006 que eles pediram desculpa. 20 anos? Foi 2016, 20 anos. Mas o médico tava com o que então? Cara, não, o médico... boneco? Era um boneco. Era um boneco. Porque aí o que acontece? A ufologia, ela passa por isso. Aí, por exemplo... Cara, pô, tá hypado, não tá? Que a gente tá falando? Quer saber, cara? Vamos fazer um boneco aqui, entendeu? A gente filma a filmagem é meio preta e branca, meio ruim, entendeu? E aí a gente coloca aqui um médico aqui cortando. Foi isso que fizeram na década de 90. O negócio de alienígena tava bombando também. E aí isso é uma das maiores fraudes da história, que foi passada ao vivo, não é, né? Porque o Fantástico é gravado, mas enfim. Foi passado na televisão brasileira, domingo, 10 horas da noite, pra te preparar pra segunda-feira. Mas os caras estavam com o alien, então eles estavam cortando o alien, dizendo, ó, aqui o órgão, o olho, as tripas. Então, mas é porque era tipo cheio de corte, né, a filmagem, né? Depois pode pegar aí. Tem no YouTube ela, é famosíssima. Quem apresentava o Fantástico era a Fátima Bernardes, cara. Fátima Bernardes. Ela era que apresentava. Então começa com o alien deitado assim, e aí corta pro médico. Depois corta pro alien e já tá com um corte na barriga. O médico era médico mesmo? Cara, não era nada. Era um cara vestido com uma roupa de médico, entendeu? Mentira, até no médico. Mentiram em tudo. Não, montaram uma cena, fizeram como uma cena de um filme, entendeu? Só que eles venderam aquilo como realidade. E o Fantástico pegou aquilo e jogou na televisão falando que era real. Vocês vão ver agora a autópsia de um alienígena. Ah, entendi. Os caras da ufologia que fizeram. Não foi a Globo. Ufologia. Não foi a Globo, não. Essa aí era uma fita, era famosa, sempre tem uma fita. Depois eu falo que a história da ufologia sempre tem umas coisas que são meio misteriosas. Sempre tem uma fita que foi divulgada, que foi achada e pá. A Globo teve acesso, sabe aquele negócio que a Globo fala? Tivemos acesso a informações exclusivas. Então, tivemos acesso a uma fita exclusiva que mostra um alienígena sofrendo uma autópsia. Então foi uma galera da ufologia que fez, mas o Fantástico divulgou como se fosse real, cara. Entendeu? E a Fátima Bernardes ainda fala assim, nossa, porque aí tem uma outra cena que mostra a perna do alien quebrada. Aí é muito tosco, cara. Aí ela fala assim, olha, ele tá com a perna quebrada, a nave dele deve ter se acidentado. Meu Deus, cara. Cara, é um negócio terrível. Fala aí, chat, quem viu o Fantástico, quem já viu a autópsia do alien no Fantástico? Tem que olhar, tem que ver, cara. Isso aí é um clássico que todo mundo tem que ver. Tem acho que 3, 4 minutinhos só. Entendeu? Mano, que brisa, né, velho? Não, cara, isso aí fez muito sucesso. Todo mundo no dia seguinte só se falava da autópsia do ET. Era a época que o Fantástico tinha uma grande audiência, 90% do pessoal via Fantástico. No dia seguinte... Sim, nessa época não tinha concorrência. Era no máximo... Não tinha internet direito, não tinha... No máximo o Silvio Santos ali.
Mas não, o Fantástico liderava, cara. Liderava. Sim. Então, no dia seguinte, cara, foi todo mundo comentando sobre a autópsia. A autópsia do ET, e a autópsia do ET, e a autópsia do ET. Imagina os médicos, imagina os cientistas Cara, e tal. e nossa, cara, o pessoal ficou louco. Falou, que autópsia, cara? Não existe. Aí o pessoal começou a analisar. Se fosse hoje, rapidamente o pessoal descobria quem fez. Mas como era naquela época, né? Era muito mais difícil. Isso aí perdurou por muito tempo. O Fantástico, anos depois, pediu desculpa publicamente, falando, ó, nós erramos aqui, papapá, entendeu? Mas no dia lá, estavam se divertindo, né, Fátima Bernardes? Uma audiênciazinha top, né? Cara, audiência gigantesca e a repercussão desse negócio aí foi muito grande, entendeu? Então, tudo isso acaba alimentando, cara, essa coisa misteriosa. Porque assim, você querendo ou não, nós estamos falando da década de 90, a autoridade máxima da televisão era o Fantástico, cara. Cara, eu lembro de umas matérias no Fantástico que era tipo o Homem do Ra. Você já viu isso? Claro. Fenômenos sobrenaturais. O Homem do Ra. Era um cara que você tava conversando com ele assim e tal. Ele tá num lugar, tá no carro. Aí daqui a pouco, aí aparece uma luz. Aparece assim. uma luz. É famosíssimo. São os ilusionistas, né? Isso, exatamente. Que usam as coisas. Não, gente, a gente vai ver aqui um caso de sobrenatural. O Homem do Ra. Aí o cara soltava raio pela mão. É isso. Era isso. Era isso. Pra onde vai parar esses caras, velho? Nada. Sumiram, né, cara? Mas o que eu queria falar é o seguinte. Por que isso aí fazia sucesso? Porque a autoridade da época era o Fantástico, era a autoridade, cara. Saiu no Fantástico, você tava verdade. Você tava dando uma carimbada que o negócio era autêntico, cara. E isso aí ficou durante todo mundo, cara. O tanto que me encheram o saco por conta dessa autópsia do alienígena, cara. Mas olha lá, apareceu cara, a galera, aquilo lá é uma montagem, cara. Aquilo lá não existe, aquilo lá não tem nada a ver e tal. E aí foi desmentido depois. E aí, no caso do Brasil, a gente tem casos clássicos, né? Que envolvem ufologia. O primeiro grande caso clássico brasileiro é a chamada Operação Prato. Isso aconteceu na década de 70, lá no Pará. Em basicamente 3 localidades do Pará. Começaram a aparecer luzes no céu. E essas luzes atingiam as pessoas. E as pessoas tinham diferentes, digamos assim, efeitos. Algumas ficavam meio paralisadas na hora. E algumas apareciam com umas marcas. Que parecia que tinha tomado um chupão. Esse fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa. Esse era o fenômeno. Fenômeno do chupa-chupa. Era esse mesmo, esse era o nome. Mas assim, como é que é esse fenômeno aí? Cara, apareciam luzes que o pessoal não tinha explicação. E aí apareciam marcas nas pessoas. Que parecia que ele tinha tomado um chupão, assim, sabe? Sim, mas através da luz? Através da luz. É isso que era o relato. O relato das pessoas eram esse. Meu Deus, cara. Até que chegou um dia que essas cidades eram muito pequenas. Eram pequenas localidades ribeirinhas ali. Um dos prefeitos, ele não conseguia mais responder as pessoas. E ele chamou a Força Aérea Brasileira. E a Força Aérea Brasileira foi lá e ela montou uma operação. Ficou muito famosa no Brasil, chamada Operação Prato. Que eles ficaram lá fazendo vigília durante alguns anos, se não me engano. E fizeram imagens, então tem as fotos. Aí saiu um relatório gigantesco da Operação Prato. Tem foto, tem um monte de coisa. Qual é a explicação? Não se sabe, não chega a ser conclusão nenhuma. Porque você não pode falar que aquilo lá é uma nave alienígena, entendeu? Era algum fenômeno que estava ocorrendo. Tem outras explicações? Tem. Por exemplo, ali naquela região, os japoneses estavam ali já fazia muito tempo, entendeu? Porque teve um programa no Brasil de você povoar a região norte do Brasil com determinados tipos de imigrantes que chegaram aqui. E os japoneses foram para lá. E os japoneses, eles já tinham as fazendas e tal, e eles não queriam que ninguém chegasse perto da fazenda. Então existe uma explicação, uma hipótese para explicar a Operação Prato, ou o fenômeno, né, que estava acontecendo, que eram já, tipo, eu vou falar aqui, o pessoal vai rir. Preparem para rir da minha cara. Era um tipo de drone, entendeu? Que os japoneses já usavam naquela época para proteger a plantação. Então, qual que é a história? É que os japoneses eles jogavam aquelas luzes nas pessoas para assustar as pessoas. E aí elas ficavam longe da fazenda deles. Cara, essa que é a explicação.